Antes de nós entrarmos no capítulo 3, vamos revisar o que nós vimos no capítulo 2, na quarta-feira passada. Nós vimos que o capítulo 2 retrata, a princípio, a chegada do Espírito Santo. Lucas, o médico e escritor de Atos, ele diz que se deu na ocasião do Pentecostes. Pentecostes porque era o 50º dia depois da Páscoa. Na verdade, para sermos mais precisos, o 50º dia depois do sábado da Páscoa. Então, provavelmente, o dia em que o Espírito Santo desceu sobre a igreja foi num domingo, tá? Num domingo, 50 dias depois do sábado da Páscoa. O texto diz que eles estavam reunidos num só lugar. E de repente eles foram surpreendidos pela visitação do Espírito Santo, que inicialmente veio como o barulho de um vento forte, um vento veemente. E este vento soprou a casa, por toda a casa onde estavam reunidos e assentados. E depois disso, desse fenômeno físico, né? Do vento e do som como de um vento, melhor dizendo, ouviu-se línguas repartidas, como de fogo, que pousou sobre cada um deles. E o versículo 4 diz que todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, de acordo com aquilo que o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eu me lembro que na quarta passada, quando chegamos a esta altura do texto, eu falei bastante a respeito da questão do falar em línguas, como sendo um instrumento poderoso de Deus para a edificação do crente. É uma das ferramentas que o crente tem para se auto-edificar. O apóstolo Paulo diz que quem ora em línguas fala a Deus e se auto-edifica, não é? Então, aquele que fala em línguas, ele é construído num outro nível de linguagem, não é? Uma linguagem dada pelo Espírito Santo, que edifica o crente de uma forma extraordinária. Então, quando Paulo diz que quem ora em línguas edifica-se a si mesmo, ele está falando que quem faz uso deste dom está se construindo diante de Deus, espiritualmente falando. Ele está falando uma linguagem que é conhecida apenas de Deus. O diabo não sabe que linguagem é esta, o homem não sabe que linguagem é esta. Mas existe uma outra modalidade de falar em línguas que foi a detectada aqui em Atos 2, que é aquele tipo de linguagem de um idioma desconhecido de quem fala, mas conhecido de alguém em algum lugar do mundo, né? É um idioma. Atos 2 é esta manifestação que temos. Eles receberam uma linguagem sobrenatural, que na verdade era um idioma. Tá? Então ouviu-se vários idiomas ali entre eles que alcançaram aquelas nações que estavam representadas em Jerusalém. Enquanto eles ouviam esta linguagem, aquelas nações ouviam aquela linguagem, eles acabaram recebendo o testemunho das maravilhas, né, que Deus estava fazendo. Enquanto os crentes estavam sendo visitados pelo Espírito e recebendo esta linguagem, aos ouvidos de quem ouvia, eles estavam falando das grandezas de Deus. Então nós temos estas duas modalidades de falar em línguas. As línguas como sendo um idioma falado na terra, desconhecido de quem fala, mas conhecido de alguém que está por aí no mundo. E as línguas como sendo, de fato, um mistério absoluto. Esta língua é de edificação pessoal, tá? E eu recomendei a todos os que não são batizados no Espírito Santo, com esta evidência ainda, que possam buscar com sede, com desejo, para que possa receber e ser poderosamente edificado por Deus. Diz também que não pode ser um evento esporádico, não pode ser de vez em quando ou de vez quase que em nunca. O crente já batizado no Espírito Santo, com evidência de línguas, ele precisa buscar habitualmente essa renovação diária, essa renovação constante. Porque se você se edifica enquanto fala em línguas, num patamar imensurável, por que não então falar em línguas sempre? Considerando que é uma edificação poderosíssima.
Então, por essa razão que eu recomendo os irmãos a buscarem isso de Deus, essa capacidade de, pela fé, estar usufruindo desta ferramenta diariamente, constantemente. Paulo, quando escreve à igreja de Corinto, ele diz: eu falo mais do que todos vocês. Eu falo mais em línguas do que todos vocês. Significa que ele sabia do poder da ferramenta e ele usava constantemente essa ferramenta. A partir do versículo 5, nós temos aí os que estavam em Jerusalém, as nações, a reação deles diante da manifestação do Espírito Santo. A partir do versículo 14, nós temos Pedro se levantando entre eles com ousadia e trazendo-lhes a mensagem do Evangelho, uma mensagem que sempre estava apontando para Jesus, mostrando aos judeus que aquilo era algo prometido por Cristo, aquele Cristo crucificado injustamente, aquele Cristo ressuscitado por Deus, tendo sido soltas as ânsias da morte e assim por diante. O resultado foi poderoso. Do versículo 37 em diante, nós temos a primeira colheita. Os primeiros cristãos, eles disseram: o que nós devemos fazer? Não é? No final do versículo 37, caros irmãos, o que devemos fazer? Quem está perguntando isso são as pessoas que ouviram a palavra. A reação delas foi a reação ideal. O que nós devemos fazer então, visto que tudo o que você disse nos alcançou, nos persuadiu, nos atingiu? O que devemos fazer? Então Pedro orienta no versículo 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A partir do versículo 42, que foi a última parte que nós vimos na última quarta-feira, nós temos a comunhão dos crentes, daqueles primeiros crentes, né, na igreja primitiva. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então era uma igreja que, tendo recebido o Espírito Santo, começou a sua jornada em unidade. Porque o Espírito Santo dentro da igreja é também aquele que provoca o vínculo, que provoca a interação entre os membros. São diferentes, mas são do mesmo corpo. E esse milagre da diferença ocorrer dentro de um só corpo é realizado pelo Espírito Santo, o Espírito unificador. Então, ele veio e promoveu esta unidade já imediata na igreja. Uma perseverança única nos ensinos dos apóstolos, uma perseverança única na comunhão, demonstrada na questão do partir do pão e também nas orações. Versículo 43 pontua que em cada alma havia pleno temor. Eu já preguei aqui na igreja sobre o temor a Deus. O que é o temor a Deus e o poder que há no temor a Deus. E eles perseveravam também no temor a Deus. Em cada alma havia temor. Versículo 43 ainda diz que muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Então este Espírito veio, encheu, concedeu uma linguagem sobrenatural, mas deu poder também para a operação de milagres e maravilhas. Porque Jesus, tempos antes, havia dito: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, tocarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, nada lhes fará dano algum. Já havia a promessa de que os milagres seguiriam os seus discípulos. E, de fato, começou a acontecer desta forma após a descida do Espírito Santo. Chegamos no capítulo 3, que é o capítulo de hoje, e este capítulo vai contar a história de uma grande cura ocorrida ali na Porta Formosa. Vamos para o versículo 1. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo no templo na hora da oração, isto é, às 3 da tarde. Os judeus, eles tinham uma prática de orar pelo menos 3 vezes ao dia. 9 da manhã, 15 da tarde e ao final do dia no pôr do sol. Então, Pedro e João, que eram 2 dos apóstolos, eles estavam subindo no segundo momento de oração, às 15 da tarde, a hora da oração. 3 da tarde, 15 horas. Versículo 2 diz: e aconteceu que um homem, a Bíblia não diz qual o nome do homem, diz apenas que é um homem, aleijado de nascença, estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso,
Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Olha que cena interessante. Quando eles vão para o momento da oração, para o segundo momento da oração, que era o momento das 15 horas, eles perceberam que um homem aleijado de nascença, quer dizer, ele estava numa condição que o limitava desde que nasceu, ele não tinha ficado aleijado, ele já era aleijado desde o nascimento, estava sendo carregado em direção a um dos portões que o texto qualifica como sendo a Porta Formosa ou o Portão Formoso. O templo em Jerusalém tinha em torno de 9 portões. Estudiosos tentam descobrir qual dos 9 seria a Porta Formosa ou o Portão Formoso. A maioria deles concorda que provavelmente era o portão que dava acesso do pátio dos gentios para o pátio das mulheres. E é chamado esse portão também de portão dourado, ou porta do Oriente, porque ele dava de frente para o leste. Oriente é leste, isso. Dava de frente para o leste, que é onde o sol nasce. Correto, queridos? Que é onde o sol nasce, né? O leste é o lugar onde o sol nasce, também chamado de Oriente. Então ele dava de frente para esse lugar. E era um portão muito suntuoso, eu diria que é o maior dos portões, dos 9, o maior dos portões. Estudiosos dizem que ele tinha aproximadamente 25 metros de altura por 21 metros de largura. Então nós estamos falando de uma entrada muito grande, que tinha uma porta feita de bronze, que veio de Corinto. Foi fabricado em Corinto e veio de Corinto este bronze para revestir a porta. Era necessário em torno de 20 homens para abrir e fechar esta porta formosa. Tinha uma escadaria e os aleijados e doentes e pessoas com alguma deficiência física geralmente ficavam nesta região da entrada da escadaria para pedir as esmolas. Geralmente, muitos dos judeus entravam por outras portas, porque geralmente a Porta Formosa era quase que exclusiva do pessoal mais nobre. O pessoal que tinha melhor poder aquisitivo, porque tinha lugar para encostar carroça, tinha lugar para encostar os veículos da época. Então, geralmente era um pessoal mais bem financeiramente que entrava ali. Não à toa esse aleijado ficava ali, porque as chances dele conseguir alguma ajuda era maior. Então Pedro e João estão indo em direção a esta porta, o aleijado também está ali chegando, carregado naquela porta. O texto diz, como lemos no versículo 2, que era uma prática diária ele estar ali. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. As pessoas entravam no templo para adorar ao Senhor, para oferecer os seus sacrifícios, e lá estava aquele homem numa condição limitante, pedindo ajuda. Versículo 3. Quando viu Pedro e João, quem viu Pedro e João? O aleijado, o coxo, que iam, ou melhor, quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, já estavam ali nas imediações da porta, pediu que lhe dessem um donativo, ou uma esmola. Mal sabia aquele homem que aquele era o grande dia da mudança. O grande dia da transformação. Como sempre fazia, ele pede aos dois, Pedro e João, que lhe ajudasse. Me dá uma esmola, me dá um dinheiro, me dá um donativo, me dá uma oferta. Eu estou aqui aleijado, eu estou aqui há tanto tempo limitado nessa condição. Não tenho recursos físicos para trabalhar, não tenho oportunidades a isso. Eu vivo disso, me ajudem. Versículo 4 diz que a reação de Pedro foi interessante. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. Olhou diretamente para o coxo ou para o aleijado e fez esta observação: olha para nós. Versículo 5. E o homem olhou para eles, com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Eu imagino que aquele homem pedinte, aquele aleijado,
Ele provavelmente fez o seu pedido de ajuda olhando para baixo, não querendo encarar nos olhos quem entrava. Muitas pessoas que pedem dinheiro fazem isso, às vezes não encaram as pessoas a quem estão pedindo. Provavelmente ele se sentindo inferior, se sentindo menor, né, por ser deficiente, estar limitado à condição. Ele olhando para baixo, levanta a sua mão, ou levanta o seu cestinho, ou a sua mochila, o que ele tinha nas mãos, ele pede talvez sem olhar para quem ele estava pedindo. Por essa razão, Pedro diz, olha para nós. E quando ele olha com atenção, porque talvez ele pensou, agora eu vou receber a esmola que vai salvar o meu dia. Essa reação destas pessoas talvez signifique que elas vão ser altamente generosas comigo. Mas não foi bem assim. Olhou com expectativa e atenção. Versículo 6. Então afirmou-lhe Pedro, não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isto ou isso te dou. Em o nome de Jesus Cristo Nazareno, erga-te e anda. Irmãos, eu imagino que nem nos melhores sonhos daquele aleijado, ele poderia esperar ouvir de alguém uma palavra como esta. Eu creio que ele jamais imaginou até que isso fosse possível para ele. Ele olha com expectativa de receber um dinheiro, prata, ouro, algum recurso financeiro. De repente, Pedro o desestimula inicialmente, dizendo, não temos prata, não temos ouro, não temos o recurso que você espera que tenhamos, mas uma coisa nós temos, isso vai salvar a sua vida. Ouro, prata, você ganha agora, gasta depois. Ouro, prata, você recebe aqui, paga as suas contas ali, e já não tem mais nada, e amanhã, dia seguinte, estará na mesma condição limitante, dependendo de donativo dos outros. Olha para nós, o que nós temos nós vamos te dar. Atrás desta expressão, Pedro está dizendo, eu vou dar a você algo que vai resolver este seu problema. Não apenas o problema da limitação física que traz limitação financeira. Eu vou resolver o seu grande problema. Vou salvar a sua alma através do que eu tenho a te dizer. O que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Eu estava pensando sobre esse texto, eu acho que a gente deveria refletir um pouco sobre isso. Seria maravilhoso se a Igreja de Jesus entendesse o que de fato ela tem. O que nós temos, irmãos, é capaz de salvar a vida do mundo inteiro. Que espiritualmente está pedindo ajuda, está caçando paliativos, está caçando recursos provisórios, e não recursos que resolvem. Mas Deus confiou a nós, que somos os vasos de barro, um tesouro incomparável, que ouro e prata não se iguala ao valor deste tesouro. O que Deus depositou em nós, segundo Paulo, como eu acabei de dizer, é a palavra do Evangelho. Este é o grande tesouro. Você não compra o valor desse tesouro com ouro. Você não compra o valor deste tesouro com prata. O tesouro do Evangelho é o que nós temos a dar ao mundo, que vai de fato resolver o grande problema do mundo, que não é financeiro. O grande problema do mundo não é o financeiro. O grande problema do mundo perdido é a perdição. O grande problema dos ímpios é o lugar de impiedade onde eles estão vivendo. Mas a igreja recebeu o depósito do Evangelho, foi depositada à igreja, confiada à igreja, a palavra do Evangelho, que é capaz de tirar as pessoas do lugar onde elas estão, de limitação espiritual, de afastamento e inimizade contra Deus. O que nós temos, nós te damos. É tão importante a igreja ter ciência do que tem. Às vezes eu olho e vejo que muitas das vezes os crentes não têm ciência do que têm. Você está cheio de um tesouro incomparável e incomprável. Nem sei se existe essa palavra. Você tem um tesouro que nada no mundo adquire. Só Deus poderia te dar, que é a palavra do Evangelho. E às vezes nós estamos intimidados
na missão de dar isso que temos. E nós encontramos justificativas que são as mais numerosas possíveis. Eu não quero liberar esse tesouro, porque vai que essa pessoa não valorize. Eu não quero liberar este tesouro, porque vai que a pessoa não acredite no que eu estou falando. Eu não quero liberar este tesouro, porque eu não tenho coragem de falar com as pessoas. Eu não quero liberar esse tesouro, porque eu acho que Jesus não confiou a mim. Confiou ao pastor, confiou ao líder, confiou ao pregador, ao ensinador, mas não confiou exatamente a mim. Lé do engano. O tesouro do Evangelho foi confiado a todos os crentes. O que você tem que dar ao mundo que está pedindo socorro e ajuda. Aquele homem recebeu de Pedro não algo que poderia resolver temporariamente a sua vida, mas algo que resolveria a sua vida, que foi a palavra do Evangelho, o nome de Jesus Cristo. E este nome, em primeiro lugar, trouxe cura física. No mundo natural, era isso que precisava acontecer para aquele homem sair da condição de pedinte. No mundo espiritual, o próximo passo já estava sendo dado. O conhecimento de Jesus estava sendo revelado a ele. Mas num primeiro momento, no mundo natural, o que estava sendo manifesto era a sua cura física. Versículo 7. E segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. Vejam que os pés e tornozelos do homem não ficaram firmes depois da palavra de Pedro. Vocês perceberam isso no texto? O texto não diz que os pés e tornozelos se firmaram a partir da palavra do homem de Deus, que era Pedro. Mas eu creio que isso aconteceu depois do ato de fé de Pedro em dar a mão para ele como quem dizendo: eu acabei de dizer que você pode se levantar. Então você vai se levantar. Quando Pedro também expressa fé na palavra de ordem que ele deu, então Deus cumpre aquela palavra. Firma os tornozelos e firma os pés do homem, e a partir de então ele se levanta. Vocês perceberam isso no texto? O que Pedro teve de fazer? Ficar esperando o homem levantar? Levanta-te e anda, e ele ficou acompanhando à distância para ver se levantaria ou não? Não. Quando ele disse, levanta-te, erga-te e anda, ele tomou o homem pela mão para colocá-lo de pé, e foi nesse momento, nesta ação de fé, nesta atitude de fé de Pedro também, em pegar na mão de um homem que até então aparentemente não tinha sofrido nenhuma mudança, na expectativa de colocá-lo em pé, foi que Deus então entrou sobrenaturalmente, curando o que precisava ser curado, nos pés do homem, nos seus tornozelos, para que ficassem firmes. Versículo 8. E de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida, entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Imagine a alegria deste homem. Porque os coxos, os aleijados, tinham restrições de entrar no templo. Por exemplo, em relação à família de Arão, os filhos ou os descendentes aleijados não podiam oferecer culto. Sendo descendente de Arão, não poderiam ir lá e exercer o ofício sacerdotal, porque eles eram fisicamente limitados. E talvez muita gente use esta recomendação para dizer que Deus ele é preconceituoso, que ele não gosta dos imperfeitos. Isso é uma inverdade muito grande. A gente tem que entender que o que nós temos no Antigo Testamento são figuras, são representações, são tipos. E quando Deus impede que um sacerdote exerça o ofício com imperfeições, ele está dizendo que aquele que lidera o povo de Deus tem que estar num nível de desenvolvimento espiritual diferenciado. É um tipo, está apontando, está prefigurando. Não é que Deus seja preconceituoso de forma nenhuma. Deus aceita a todos. Mas era necessário naquele tempo para servir de ilustração. Então aquele homem, ele entra no templo agora, no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus, porque ele sabe a dimensão do milagre que foi operado. A gente tenta se colocar no lugar do homem, imagine ele pensando, nunca mais aqui. Nunca mais assentado aqui dependendo da ajuda dos outros.
Nunca mais aqui sentado sendo desprezado, humilhado por muitos que entram. Nunca mais sentado aqui tendo de ouvir dizer: arruma um jeito de você trabalhar, porque eu não vou te ajudar mais. Você fica aqui só pedindo dinheiro dos outros. Até quando você vai viver essa vida? Quando ele recebe o milagre, ele entende que nunca mais ele vai voltar à vida que levou por muitos anos. Porque ele acabara de receber um milagre extraordinário da parte de Deus. Não apenas o milagre de ser curado fisicamente, mas o milagre de poder ter acesso ao lugar onde Deus é adorado. Isso é maravilhoso. Ele entra jubilando, ele entra saltando, ele entra louvando a Deus. Ele não quer saber se tem multidão olhando, ele não quer saber se tem gente entrando e observando o que está acontecendo. Ele não quer saber se tem os mestres da religião a uma dada distância avaliando o seu comportamento. Ele simplesmente, depois de ter recebido o milagre, ele faz aquilo que todo aquele que recebe o milagre fazer, permitir que o seu coração exploda de alegria, que o seu coração extravase de gozo diante do Senhor. Versículo 9. Quando todo o povo o viu andando e adorando a Deus, porque tinha muita gente ali. Depois os irmãos olham na internet, a título de curiosidade, a planta do templo nesta época, você vai ver que o templo como sendo o lugar santo dos santos, era apenas uma das edificações que se tinha ali na região do templo. Tá? Então era um espaço assim, gigantesco. Os discípulos, inclusive, certa vez, pareciam ter falado a Jesus sobre a grandeza das construções que estavam em volta do templo. Né? Foi quando Jesus disse: olha, vocês não têm que se admirar disso, porque não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Porque os judeus estavam se orgulhando daquelas edificações todas que tinham no entorno do templo. Aproveitando o ensejo, falando de templo, apenas um parênteses, para a gente já fechar daqui a pouquinho. O templo judeu, num primeiro momento, foi construído por Salomão, com toda a sua suntuosidade, que a Bíblia descreve qual foi. Este templo foi destruído por Nabucodonosor quando invade Jerusalém por volta do 6º século antes de Cristo. Foi completamente destruído o templo, os muros da cidade, foi arrasado. Os tesouros foram levados. Zorobabel vem da Babilônia com a recomendação e a chancela para reconstruir o templo. Nós temos o segundo templo. Nada comparado com o primeiro. O segundo feito ou reconstruído por Zorobabel, tinha muitas limitações a níveis estéticos, a níveis de beleza. Era um grande templo, era um templo poderoso, mas não tinha a suntuosidade do primeiro. Isso entristeceu, de certo modo, os judeus. Né? E Ageu precisou se levantar para dizer que haveria uma glória maior. E essa glória seria manifesta ali. Este templo também, construído por Zorobabel, foi destruído. Em torno de 60 anos, em torno do ano 60 a.C. Tá? Ele foi destruído. Posteriormente, Herodes, o grande, aquele Herodes louco da Bíblia, que matou várias esposas, matou vários filhos, que tinha na cabeça aquela neura de que a qualquer momento alguém tomaria o trono dele, era esse Herodes. Ele resolve reconstruir o templo. Aquele templo de Zorobabel, o segundo templo que havia sido destruído. Ele resolve reconstruir, e ele faz uma grande construção de fato. Quando Jesus veio, durante o seu período de vida, o templo ainda não estava completamente reconstruído. O templo ficou completamente reconstruído por volta do ano 64. Obrigado, meu Mário. Por volta do ano 64 é que finalmente tudo o que tinha que ser construído no templo foi terminado. Só que no ano 70, Tito invade Jerusalém, destrói o templo de novo. Mas enfim, na ocasião em que Jesus esteve aqui com os seus discípulos, o templo já era muito suntuoso. O templo de Herodes, reconstruído por ele. Então eles admiravam este templo. Tá? E era neste templo que estava essa porta dourada, ou porta chamada Formosa também. Versículo 10, fechando o parênteses já. Agora versículo 10, vamos prosseguir. Reconheceu que era ele. Quem reconheceu? Todo o povo.
Porque se ele era uma figura diária na porta, todos que entravam ali diariamente já sabiam de quem se tratava. Era o coxo, era o aleijado, era o pedinte. Reconheceram que era ele, aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo, e ficaram plenos de temor e perplexidade com o que acontecera. Por que eles ficaram com tanta perplexidade e temor? Porque não era comum aquele tipo de acontecimento. Não era comum. Jesus, sim, no seu ministério fazia muitos milagres, muitas maravilhas. Fazia coisas inacreditáveis. O que naquele tempo já não era comum quando Jesus começa a fazer. Mas agora, eles observam que os seguidores de Jesus também estão operando na mesma dimensão de milagres. Isso foi surpreendente. Os discípulos do Senhor operando na mesma dimensão de milagres que o seu mestre. E Jesus já havia falado sobre isso. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras e fará obras maiores ainda. Ele também se referia à questão do poder de viver uma vida operando milagres. Então eles ficam surpresos porque eles percebem que Jesus já não estava mais lá, mas os seguidores de Cristo estavam operando na mesma dimensão de milagres, com o mesmo poder. Então ficaram cheios de temor e perplexidade com o que aconteceu. Versículo 11, agora Pedro se levanta de novo. Aquele mesmo Pedro do primeiro discurso do capítulo 2, agora é o Pedro do segundo discurso, do capítulo 3. Ele apegando-se um mendigo, melhor dizendo, a Pedro e João, todo o povo correu maravilhado para junto deles, num lugar chamado Pórtico de Salomão. Talvez muita gente questionou, quem fez isso, o que aconteceu, que milagre foi esse? Ele correu para junto de Pedro e João, que já estavam lá no Pórtico de Salomão. Ao perceber isso, Pedro exclamou ao povo, varões de Israel, por que vos admirais a respeito disso? Então o coxo se aproxima como quem dizendo, foram esses aqui, os responsáveis. Pedro então, aproveitando o ensejo, se dirige àquele povo, varões de Israel, por que vos admirais a respeito disso? Porque estáis olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou santidade? É tão interessante ver a palavra dita por um homem já maduro. Isso é sinal de maturidade. O crente maduro atribui a glória para quem tem a glória. É Deus. O crente maduro não absorve glória para si. O crente maduro transfere glória para Deus. O livro que nós estamos estudando não são exclusivamente Atos dos Apóstolos, mas, sobretudo, Atos do Espírito Santo. Então, o que Pedro está dizendo, isto é um ato do Espírito Santo. Não é ato nosso, não é poder nosso, não vem da nossa capacidade. Vocês estão olhando admirados para nós, mas nós não fizemos esse homem andar por causa do nosso próprio poder ou santidade. Isso não fluiu de nós. Versículo 13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós entregastes para ser morto. E diante de Pilatos o rejeitastes, quando este havia decidido soltá-lo. Pedro agora está cutucando, né, como diz no interior, a ferida dos seus ouvintes. Ele está pegando aquele milagre e colocando na conta do Senhor. E ele está agora falando desse Senhor, que é o Senhor Jesus. Está fazendo um levantamento histórico aqui diante dos judeus. Este Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto, mesmo tendo Pilatos decidido soltá-lo. Versículo 14. Todavia, vós negastes publicamente o santo e justo, e pedistes que um assassino fosse libertado. Vós matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e nós somos testemunhas deste fato. Pela fé em o nome de Jesus, o nome curou este homem que aqui vedes e bem o conheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus
deu a este agora saúde perfeita, como todos podem observar. Então quem fez isso? O nome. E qual o nome? Jesus. A fé deste homem, no nome, a fé deste homem em Jesus, o fez levantar e ter saúde agora perfeita. Não apenas Pedro teve a fé para dizer o que seria daquele homem. Não apenas Pedro teve a ousadia de fé de dizer seja curado, mas também o homem precisou crer naquela palavra de ordem para que ele se levantasse. E tudo isso aconteceu graças ao nome. Graças ao nome de Jesus. Versículo 17. Contudo, irmãos, eu sei que o que vós e vossos líderes fizeram com Jesus foi sem o perfeito conhecimento do que estavam praticando. Ou seja, Pedro está dizendo, vocês fizeram isso na ignorância. Versículo 18. Entretanto, foi desta forma que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, anunciando que o seu Cristo haveria de sofrer. Pedro está dizendo, vocês fizeram o que fizeram por ignorância, mas isso cumpriu um propósito divino. Olha que coisa maravilhosa. Vocês fizeram sem ciência do que estavam fazendo, mas em contrapartida acabaram cumprindo um propósito de Deus que determinava que Cristo haveria de sofrer. Versículo 19. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados. Vocês cometeram os pecados por ignorância, mas ainda assim, arrependei-vos. Porque pecado, mesmo que por ignorância, precisa de arrependimento. Vocês entregaram Jesus por ignorância, mas a recomendação, como Pedro diz no versículo 19, é arrependei-vos e convertei-vos, porque a única condição, a única forma para que sejam apagados os vossos pecados. Versículo 20. De modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e ele envie o Cristo, que já vos foi previamente designado, Jesus. É necessário que Jesus permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo, por intermédio dos seus santos profetas. Pedro está trazendo aqui uma palavra escatológica. Virá tempos de refrigério, até que ele envie o Cristo. Ele está falando agora do retorno de Jesus. E o versículo 21 mostra isso. É necessário que, antes que ele retorne, que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo. Que Deus restaurará todas as coisas, conforme já dito pelos profetas, os santos profetas. Versículo 22. Porquanto declarou Moisés, o Senhor Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis em tudo que vos ordenar. E acontecerá que toda pessoa que não ouvir este profeta será exterminada dentre o povo. Em verdade, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, pregaram e predisseram estes dias. Irmãos, é impressionante como o judeu conhecia a Escritura do Antigo Testamento. Eu estou falando de um pescador de peixes, um homem teoricamente simples para a época. Mas vejam que a forma como Pedro está falando denota um excelente conhecimento das Escrituras do Antigo Testamento. Ah, mas foi o Espírito Santo que, ao enchê-lo, deu a ele este conhecimento. Não, queridos. O conhecimento não é o Espírito Santo que dá o conhecimento para você. O que ele te dá é entendimento. O conhecimento é você quem busca. Então não adianta, você pode estar cheio do Espírito Santo, mas se não tem conhecimento, você não vai ter a habilidade para pegar o que Deus diz e contextualizar dentro de um entendimento dado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo dá um entendimento, a capacidade de você associar uma verdade com outra e construir uma grande verdade. Pedro recebeu o Espírito que deu entendimento para que ele associasse uma série de conhecimentos e chegasse a essa conclusão. Então vejam a capacidade com que Pedro argumenta aqui. Não é só usando a lógica, o raciocínio
raciocínio, a inteligência, mas é também recebendo uma unção poderosa do Espírito Santo, fazendo esse discurso fluir nos corações das pessoas. Não apenas nos ouvidos, mas no coração das pessoas. Então ele está mostrando, no Antigo Testamento tudo já estava predito. Moisés falou de um grande profeta, que quem recusasse ouvi-lo seria exterminado. Versículo 24. Em verdade, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, e predisseram estes dias. E vós sois os herdeiros dos profetas, e da aliança que Deus estabeleceu com vossos antepassados. Ele declarou a Abraão, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão benditos. Pedro está querendo levar o seu público a que conclusão? De que para serem benditos deveriam ter dado atenção a quem? Àquele sobre quem todo mundo sempre vinha profetizando no passado, que é Cristo. Porque é em Cristo que todos seriam feitos abençoados. É a partir de Cristo e em Cristo que todos os filhos de Abraão, os seus descendentes, todos os povos descendentes de Abraão seriam abençoados. Versículo 26. Sendo assim, tendo Deus ressuscitado o seu servo, está falando de Jesus, enviou primeiramente para vós. O que Pedro está querendo mostrar aqui ao seu público? É privilégio de vocês. Pedro não está dizendo, Deus, tendo-o ressuscitado, o enviou para outras nações distantes, aos povos gentios e pagãos. Ele está dizendo, enviou primeiro a vocês. Quer dizer que Deus deu exclusividade inicial para vocês. Vocês são privilegiados. Deus acabou de ressuscitar a Jesus, o seu servo, e enviou primeiramente a vocês, a fim de abençoar-vos, convertendo cada um de vós das vossas vidas pecaminosas. Nós precisamos entrar no capítulo 4. Enquanto Pedro e João estavam falando ao povo, discursando, trazendo a palavra de Deus e o evangelho àquelas pessoas, chegaram os sacerdotes, o capitão dos guardas do templo e os saduceus. Obviamente isso chegou lá nos maiorais, essa notícia. Eles viram que havia um grande alvoroço, um grande ajuntamento, um grande grupo de pessoas ali na região do templo, porque alguma coisa tinha acontecido. Então eles foram até lá. Versículo 2. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos, que era uma doutrina contestada, por exemplo, pelos saduceus. Para os irmãos entenderem, o sinédrio era composto de saduceus e fariseus, e presidido por um sumo sacerdote. Os fariseus, eles eram uma classe mais voltada para a ortodoxia, para o judaísmo ortodoxo. E os saduceus já era de uma classe mais elitizada, gente que tinha dinheiro, tinha poder aquisitivo, influência. E eles duvidavam, entre outras coisas, da questão da ressurreição dos mortos. Combatia a doutrina da ressurreição, bem como a doutrina dos anjos, a doutrina dos espíritos, como diz Atos dos Apóstolos mais adiante. Então, alguns ficaram assim perturbados com essa doutrina que estava sendo ensinada. Eu creio que muitos deles pensaram, já não bastava todo o trabalho que a gente teve com esse Nazareno. Agora estamos livres do homem. E me aparecem os discípulos dele ensinando estas coisas que nós tanto combatemos. Eles ficaram irritados. Não possuo prata, então, melhor. Capítulo 4, minha página virou aqui. Eles estavam perturbados por causa do ensino de Pedro e João. Versículo 3. Então prenderam Pedro e João e os lançaram no cárcere até o dia seguinte, pois já estava anoitecendo. Entretanto, muitos dos que tinham ouvido a pregação aceitaram a palavra. Vejam que coisa maravilhosa, houve uma resposta positiva. Chegando o número dos homens que creram próximo de 5.000. Olha que palavra poderosa, a de Pedro.
Versículo 5, no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei. Estavam reunidos Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João Alexandre e todos que eram da família do sumo sacerdote. Ordenaram que Pedro e João fossem trazidos à presença deles e começaram a interrogá-los. Onde estava Pedro e João? Estavam Pedro e João presos. Passaram a noite na prisão. E agora, naquela reunião de religiosos e autoridades de Jerusalém, eles são convidados a dar explicações e começam a ser inquiridos, começam a ser questionados. Com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Irmãos, é interessante como é que o religioso ele é terrível, né? Ele não está dando glória a Deus pelo milagre que acabou de acontecer. Ele está perguntando, em nome de quem, com que poder vocês fizeram essas coisas? Porque o religioso não está apegado à essência do negócio. Ele está apegado ao periférico. Não era para eles estarem junto com a multidão dando glória a Deus? Deus está visitando seu povo de novo, pessoal. Vamos glorificar a Deus. Satanás não vai operar um milagre desse para o bem do homem, não. Vamos glorificar a Deus. Isso é obra de Deus. Isso é resultado da fé do homem, resultado da fé desses homens. Vamos adorar a Deus. Não, eles estão questionando sobre com que poder, ou com que autorização, ou em nome de quem vocês fizeram isso. Versículo 8. Então Pedro cheio, olha o detalhamento aqui do texto. Pedro cheio do Espírito Santo lhe declarou, autoridades e líderes do povo. Esse Pedro aqui não tem medo de falar com ninguém. Vocês estão percebendo isso? Esse Pedro aqui não tem timidez. Esse Pedro aqui, quando o assunto é falar do Evangelho, defender a verdade, ele não se preocupa com quem ele está falando. Você vê que a posição dele é de alguém que está de cabeça erguida, olhando olho a olho com quem ele está falando. Ele não se sente menor do que quem está ouvindo, que no caso eram as lideranças. Versículo 9. Visto que hoje somos questionados em relação a um ato de caridade praticado a favor de um homem doente e sobre o modo como foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de quem, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, ele começa de novo o levantamento histórico, né? Tocando na ferida. Porém, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por intermédio desse nome, é que este homem está aqui, diante de vós, plenamente curado. Quem fez isso foi aqueles que vocês mataram, mas que Deus ressuscitou. Vocês percebem nos discursos de Pedro como ele faz questão de pontuar que Cristo foi ressuscitado por Deus? É para mostrar o quê? Que se Deus ressuscitou a Cristo, Cristo trabalhou com a chancela de Deus. Deus assinou embaixo do que Jesus fez. Porque do contrário, não o teria ressuscitado. Por essa razão ele diz, Deus o ressuscitou dos mortos. Foi por intermédio deste mesmo nome que este homem agora está plenamente curado. Versículo 11. Este Jesus, Pedro aproveita o ensejo para outro discurso. É a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, os religiosos, os donos, os caciques da igreja. Foi rejeitado por vocês, os construtores, a qual foi posta como pedra angular. O que é pedra angular? É pedra-chave central. Pedra principal. É a pedra que serve de fundamento básico para a construção, para a estrutura. Versículo 12. E, portanto, não há salvação em nenhum outro nome, pois em todo o universo não há outro nome dado entre os seres humanos pelo qual devamos ser salvos. A minha versão King James traz essa expressão. Em todo o universo. Eu não estou falando só de terra, não. Eu estou falando de algo muito maior. Em todo o universo não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Eu acho tão lindo a forma como Pedro fala do nome. Não é uma coisa que levanta a gente? 13. Observando a coragem de Pedro e João. Por que Pedro e João estavam agindo com tanta coragem? Porque estavam cheios do
Espírito Santo, é o Espírito que dá coragem. E tendo notado que eram homens simples e iletrados, ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Vejam, duas coisas eles notaram. Primeiro, são corajosos. Se eles estão destacando a coragem dos dois, é porque não era natural que alguém se dirigisse a eles com esse nível de ousadia. Ninguém olhava no olho para encará-los e respondê-los. As pessoas chegavam se sentindo muito abaixo deles. Mas Pedro e João chegam no mesmo patamar, olhando o olho no olho. Segunda coisa que eles observam é que pela forma como eles estão falando, sendo simples e iletrados, isso denota que eles tiveram uma vida de muita proximidade, e intimidade e conhecimento a respeito de Jesus. Eles realmente conviveram com Jesus. Ninguém seria capaz de dizer o que disseram sobre Jesus e de defender Jesus como defenderam se não tivesse convivido de fato com ele. Versículo 14. Além disso, como podiam constatar diante de seus olhos a presença daquele homem em pé que foram curados, nada podiam alegar contra eles. Então havia o fator homem curado também. Como é que vai contestar aquele milagre agora? Se até eles, os líderes religiosos, sabiam que de fato aquele homem já estava naquela condição limitante por décadas, por muitos anos. Como é que eles vão negar que aquele homem de fato passou por um milagre? O homem está andando. Como é que você vai falar que era uma mentira? Então era uma farsa alimentada por tantos anos, ninguém nunca descobriu, ninguém nunca viu, era tudo um teatro. Eles perceberam que não havia formas de contestar. Versículo 15. E por isso ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir entre si. Não tem nada a dizer a esses homens. Eles começaram a discutir, argumentando: que faremos a estes homens? Pois todos os habitantes de Jerusalém sabem que por meio deles foi realizado um sinal miraculoso, comprovado, o qual não temos como negar. E se eles chegaram a esta conclusão, meus queridos, é porque de fato era incontestável. 17. Todavia, para que isso não se divulgue ainda mais entre o povo, vamos intimidá-los, exigindo que a ninguém mais falem sobre este nome. Então, convocando-os novamente, ou seja, chamando novamente Pedro e João para a presença deles, porque eles haviam sido convidados a se retirarem para que o sinédrio fizesse uma reunião interna, chegasse a uma decisão a partir de uma reunião interna. Agora eles são convidados a voltarem para o ambiente para ouvirem a resposta do sinédrio. Então, convocando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem, tampouco ensinassem em o nome de Jesus. Contudo, Pedro e João propuseram-lhes: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus obedecer a vós mais do que a Deus. Aqui Pedro chegou no ápice da ousadia. Vocês estão querendo que a gente obedeça a vocês ao invés de Deus? Vocês não entenderam que a gente está aqui é para obedecer a esse Deus que ressuscitou a esse Jesus, que lhe deu um nome? E vocês querem que a gente simplesmente pare de falar nesse nome para simplesmente obedecê-los? É mais ou menos nesse tom que Pedro está falando. Versículo 20. Pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. É como se Pedro dissesse: não há a menor possibilidade da gente fazer isso. Não há a menor possibilidade da gente obedecer a vocês quanto à questão de não pregar mais sobre este nome. Não dá para deixarmos de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. Versículo 21. E os ameaçando ainda mais, os deixaram ir, pois não conseguiram encontrar motivo algum para castigá-los. E o povo estava extasiado. Minha versão diz isso. Estava extasiado, louvando a Deus pelo que acontecera. Vejam que no mesmo ambiente, digamos assim, grupos se comportando de forma diferente.
O povo extasiado com o milagre e louvando e glorificando a Deus pelo que acontecera. Mas o sinédrio reunido, querendo impedir os homens de continuar falando sobre o nome que operou aquele milagre que levou aquela multidão a glorificar a Deus. Vocês estão percebendo a diferença de reação? O povo do púlpito estava dizendo, vamos ameaçá-los para impedir-los de continuar pregando o nome que fez este milagre. E o povo dizendo, louvado seja Deus, que milagre, que presença especial de Deus, que visitação. A religiosidade é um problema, irmãos. Quando o homem perde a essência do evangelho e se apega à religiosidade, ele fica como o sinédrio. Ele não está preocupado com o mover de Deus, ele está preocupado com outras coisas que simplesmente não têm a menor importância. 22. Vamos parar por aqui. Pois o homem em que se operara aquela cura milagrosa, tinha mais de 40 anos. Se ele tinha mais de 40 anos, há quanto tempo ele estava ali na Porta Formosa? Não digo há 40 anos, porque ele não nasceu já sendo levado à Porta Formosa. Mas digamos que pelo menos uns 30 e poucos anos de Porta Formosa ele tinha. Como pedinte, né? Como alguém que dependia de donativos. Os irmãos entenderam até aqui, queridos? Eu espero que tenham entendido. Deus cura sobrenaturalmente um homem aleijado por tantas décadas. A partir da fé de Pedro, da fé daquele homem, Deus o restaura por misericórdia, por graça, lá naquela porta tão conhecida, a Porta Formosa. A partir dali, Pedro atribui toda a glória ao nome que fez aquele homem andar, que é o nome de Jesus. Os caciques da religião, não entendendo o mover de Deus, se apegaram a coisas inúteis. E ao invés de glorificarem junto com o povo e louvar a Deus pelo milagre acontecido, começaram a se preocupar com que autorização ou em nome de quem eles estiveram operando este milagre. Decidiram coagir, intimidar os dois, porque não havia nada mais a ser feito, visto que o milagre era incontestável. Ameaçaram, disseram que seriam severos na próxima ocasião, mas Pedro diz, olha, já estou adiantando, que nós vamos obedecer a Deus, porque mais importa obedecer a Ele do que a vocês. Nós simplesmente não vamos deixar de falar daquilo que nós estamos vendo, daquilo que nós vimos e que nós ouvimos. Nós somos testemunhas deste homem que tem este nome sobre o qual nós estamos falando. O homem que vocês crucificaram, que vocês mataram, que vocês negaram, foi ele quem fez isso e nós não vamos parar de falar sobre este nome. A partir da próxima semana, nós vamos do versículo seguinte até o final do capítulo 4. Provavelmente já entraremos no capítulo 5. Eu estou dando essa adiantada, porque, como eu disse aos irmãos, Atos dos Apóstolos são 28 capítulos. 28, né? 28 capítulos. Se a gente for só um capítulo por semana, nós vamos ficar aqui mais de 6 meses. Então, sempre que possível, nós vamos dar essa acelerada no assunto. Esses discursos de Pedro, nós poderíamos trabalhar com um maior detalhamento, só que, como eu disse aos irmãos, o intuito é apenas trazer uma visão panorâmica do assunto, panorâmica das coisas. Se a gente fosse ater aos detalhes, demora muito mais. Deus abençoe os irmãos grandemente em nome de Jesus. Semana que vem nós estaremos aqui para dar prosseguimento.